Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, abri aqui bem rapidinho. A gente ia abrir mais cedo, mas preferimos descansar um pouquinho que a gente estava cansado. Fizemos a nossa madrugada higienista lá no TikTok para os irmãozinhos dos dois TikToks. E agora estou abrindo aqui rapidinho para não deixar os irmãos do Instagram na mão, em que eu vou falar rapidamente, eu vou dar dicas de relacionamento amoroso. O Pretinho vai te dar aí dicas de relacionamento, por incrível que pareça. Não ache estranho, porque a alimentação, que geralmente a gente tem falado mais, né, que deu o nosso up aí no nosso trabalho, é só uma parte, é a ponta do iceberg do trabalho do Pretinho. A gente fala de muitas coisas aí. A terapia higienista, ela abrange tudo que está envolvida a saúde e o bem-estar humano. E o relacionamento não é diferente, especialmente o amoroso aí, que é um motivo de tantos problemas aí, separações, brigas, desafeto, convivência, né? É tema caro, tema joia rara aí, que a gente tem que aí falar sério, porque afeta, pessoal, nossos níveis de energia, né? Se não está em um bom relacionamento, você está enervado. E o enervamento aí, como eu falo sempre aqui, é a raiz aí dos nossos grandes problemas de saúde da mente, do corpo, da alma, até do bolso. Porque quando a energia está baixa, o nosso corpo ele não consegue operar aquela drenagem que eu falo, né? Eliminação de toxinas, e aí começa a acumular toxinas no organismo, né? E esse acúmulo de toxinas, o corpo precisa dar um jeito de jogar fora. E como é que ele faz? Ele começa a criar inflamações, começa a criar doenças que são para te ajudar, só que aí são desconfortáveis, né? A gente quer estar bem, a gente não quer estar com espinha, com desconforto, com dor de cabeça, com problemas emocionais. Então, feita essa introdução aí, eu vou falar rapidinho o que eu tenho para falar. Essa live vai ser bem dinâmica, pessoal, porque daqui a pouco eu tenho que sair. E eu abri aqui só para poder dar as dicas para os amados aí. Tá bom? Deixa eu fixar o tema aqui rapidinho. Talvez até deixe ela gravada aí, que vai ser bem rápido. Vamos lá. Dicas de relacionamento. Dicas de relacionamento. É isso mesmo. Gravei, fixei o tema da live aí. Vamos lá, que negócio difícil, hein? Consegui. Dicas de relacionamento. Direto ao ponto, sem mimimi, que eu vou deixar a tela aí pro pessoal ver, que é importante. Pro pessoal ver esse outro lado do trabalho do Pretinho. Vou direto, tá? Depois, se tiver alguma pergunta, eu respondo rapidinho. Relacionamento é a união de duas pessoas com um objetivo. Vamos ser frio e objetivo aqui. Vamos ficar nada de viajar, é uma coisa linda e romântica, tá? Tem isso aí também, mas vamos ser prático. Relacionamento é a união de duas pessoas, conjugação, não importa sexo, cor, raça, para poder aí ter uma intimidade, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, dica rápida, é que a gente tem que deixar cair algumas crenças limitantes e pensamentos irracionais. Pensamentos irracionais são aqueles pensamentos que não são verificáveis na prática. Por exemplo, todo flamenguista é ladrão. Isso é um absurdo, né? Você dizer isso. Já vi pessoas falando isso. Na prática, isso não se verifica. Nem todo flamenguista é ladrão. Agora, o que são as crenças limitantes? As crenças limitantes... pessoal, puder me dar um feedback aí se o áudio está legal, tá? Tenho a impressão que está tudo bem, ninguém está falando nada. As crenças limitantes, elas são aí... Vou tentar não me distrair, tá, pessoal? Vou tentar me manter focado aqui. As crenças limitantes, elas não são verdadeiras nem falsas. Elas são limitantes. Por exemplo... Uma crença que a gente tem que trabalhar aí é essa questão do que o relacionamento é para a vida toda. Eu mesmo acho que o relacionamento é para a vida toda, mas é uma crença limitante. Não importa se é certo ou errado. É uma crença que é limitante porque ela permite aí você, mulher, aceitar um relacionamento abusivo, acreditando que o casamento, o relacionamento é para a vida toda. Geralmente o pessoal mais ligado às religiões, eles têm muito isso, né? De que Deus uniu e tudo bem. Mas é aquilo. Ainda que Deus tenha unido, um homem às vezes separa. E tem coisas aí que a gente vê por aí, né, pessoal? Modéstia à parte, que provavelmente não foi Deus que uniu, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que deixar essa crença cair. Obrigado, Lara Pri. Obrigado, querida. A gente tem que deixar essa crença limitante de casamento é para a vida toda. Já começa por aí. Já definimos o que é relacionamento e estabelecemos aqui que casamento, essa crença limitante de casamento, união, namoro é para a vida toda, pessoal. Vamos com cuidado aí para a gente não se atropelar por aí, porque tem relações que a gente tem que pensar. Tá? Nossa saúde em primeiro lugar. Prosseguindo. Vamos lá. Outra coisa que eu sempre falo aqui, pessoal, é a questão que o relacionamento, gente, ele não se constitui apenas de duas pessoas. Nananina. Ele se constitui de 3 pessoas. Aí você vai falar, os filhos, tá, tudo bem, filhos só lá na frente. Mas desde quando você se junta com uma pessoa, falaram que quase todo flamenguista é ladrão, os que não são dão. São cúmplices, meu Deus do céu.
Não vou me distrair, não. No TikTok. A live é pro pessoal do Instagram aqui, tá? Mas eu tô abrindo aqui para contemplar os irmãozinhos também no perfil menor. Mas vamos continuar aí. Sim, até o homem fica no relacionamento abusivo na medida que ele tem que tolerar. Ele ama tanto a menina, por exemplo, que ele tem que tolerar que ela vá pra night direto e vai sair, e, enfim, ele tem que aceitar isso. Tem os dois lados, não tô aqui dizendo que... Tá, pessoal, vamos analisar aqui neutro, frio, calculista, objetivo, como a gente sempre faz aqui. Então, vamos lá. O relacionamento ele é composto de 3 pessoas, que são o eu, o você e o nós. Eu, você e o nós. O que sou eu? Eu, minhas coisas, minhas tarefas, minhas atividades, minhas amizades, meu passatempo. Você é você, suas coisas, suas tarefas, sua atividade, seu passatempo. E o nós são nossas coisas, nossas atividades, nosso passatempo, nosso trabalho, nosso tempo junto. Por que eu divido o relacionamento em 3 pessoas? Que o terceiro seria um ente. Porque, gente, esses espaços eles têm que estar muito bem delimitados. O eu, o você e o nós. Porque a maioria dos problemas de relacionamento, pessoal, a maioria dos problemas, eles vêm desses espaços que não estão bem delimitados. Ou às vezes eles praticamente não existem, porque as pessoas têm uma relação fictícia só para poder dizer na sociedade que tem uma relação, mas cada um vive sua vida. Ou ele está muito assim, muito mesclado, né? O teu não é, o meu não é, o nós ali, aí confunde a sua amizade com a minha, aí fica uma bagunça. Quando na verdade, se o nós estiver bem fortalecido e o eu e o você bem delimitado, esse nós pode aportar energia vital. De maneira que se seu eu tá fraco, sei lá, brigou no trabalho, brigou com um amigo, tá ruim, tu tem um parceiro ali para te fortalecer. O teu relacionamento, ele te aporta energia. Sei lá, tu tem alguém por você, isso é bom. Por exemplo, você tá estressado, tá desgastado, aí vai lá seu marido, sua mulher, compra lá uma viagem, você vai para uma pousada, aquilo ali te aporta energia. Agora, quando esse não tem nós, também é um problema. Que aí não tem aporte de energia, cada um pro seu lado. Aí é melhor nem ter relacionamento. Ou quando os negócios estão muito... Geralmente é quando a coisa está muito confusa, né? Porque quando tá eu, só você, aí é mais fácil das pessoas enxergarem. Não tem tanto elo emocional assim, né? Porque o negócio ficou muito assim, eu e você, eu falo por conta própria, né? Eu no meu espaço, você no seu, já não tá mais dando certo, cada um na sua. Mas agora, quando tá o eu e o você muito assim, cara, é um problema. Quando as coisas estão muito assim, é um problema. Porque você é uma pessoa autônoma, rapaz. Rapariga. Você é um ente autônomo. E aquilo que eu já falo desde já, aquele negócio. Amar alguém é como está escrito, amar o próximo como a ti mesmo. Só que não existe você, para você amar alguém, você tem que se amar em primeiro lugar. Então essa ideia de você amar uma pessoa antes de se amar em primeiro lugar é psicopatologia. Repito, amar alguém antes de se amar em primeiro lugar é psicopatologia braba. Porque não existe isso, gente. A primeira pessoa, muitas vezes, quando você acorda, né, não é regra, no espelho é você. Então, da maneira que você se ama e se cuida, você tem que amar outras pessoas, senão é doença. Essa história aí que tu vê fomentada nas músicas, né? Não sei viver sem ter você, vou morrer se não te ter. Isso é loucura, isso é psicopatologia, é histeria. É induzir na sociedade um estado alterado de consciência para poder deixar as pessoas manipuladas. Infelizmente, nossas meninas são muito vulneráveis a isso, né? Porque muitas vezes elas fazem coisas... Já falo sobre isso. Vamos lá. Então, eu já falei que esses espaços têm que estar muito bem delimitados, tá? Falei o que é relacionamento e falei que a gente tem que deixar a crença limitante de que o relacionamento, casamento, namoro é para a vida toda, tá? Vamos lá. Gente, depois eu respondo pergunta de saúde aí, eu tô falando de relacionamento. Vamos lá agora. No final, eu vou terminar dando dicas para você... Porque eu sei que tem muita gente aí, muito namoro caindo, muito casamento caindo, né? Muita coisa está caindo aí, então as pessoas estão muito vulneráveis. Então eu vou dar dicas, já tem vídeo sobre isso, mas eu vou falar de novo, de como você pode passar por isso. Como você pode tornar suave essa sua transição da vida de casado para a vida de solteiro. Tá? O mundo não acabou. Eu vou dar 5 dicas para vocês, mas antes eu vou te dar uma dica aqui, cara, que vai até... Vim muito nesse canal novo que eu fiz aí no YouTube. Se vocês puderem se inscrever lá, Daniel Peixoto 10 Inteligência Emocional. Daniel Peixoto 10 Inteligência Emocional, que eu vou trazer mais desse assunto. Vou falar de saúde e alimentação também, tá? Então, vamos lá. Como você pode gerir as suas emoções? Isso que eu vou te falar agora, você pode aplicar nas suas relações humanas, cara. É a base da nossa terapêutica. Então, como você vai gerir suas emoções? Mas pensem agora na questão do relacionamento, tá?
Antes disso, tô vendo aqui que já tem aqui umas 18 pessoas. Pessoal, estão vendo meus stories aí, estão vendo minhas postagens. Segunda-feira, 18/4, coincidência, 18 pessoas assistindo. Dia 18/4 vai ter o evento. Só porque eu falei, saiu uma, né? Segunda agora, a partir das 8h30, vai ter o evento, que vai ser a nossa live, em que eu vou fazer uma live completa, te dando orientações gratuitas, pessoal. É grátis, tá? De como você vai dar o primeiro passo para a mudança de alimentação e estilo de vida. E qual é esse primeiro passo, pessoal? É melhorar a forma de pensar? Também. É melhorar a forma, os hábitos sexuais? Também. Mas na sociedade que a gente vive hoje, o primeiro passo, com certeza, é você mudar a sua alimentação. E a gente vai fazer isso de uma forma tranquila, pacífica e não radical. É para você aí que é carnívoro, que é cetogênico, que é qualquer coisa. A gente vai te dar os passos para você desenvolver uma alimentação, mesmo na tua dieta, uma alimentação mais higiênica, né? Uma alimentação melhor, que é o primeiro passo, cara. É o primeiro passo para você mudar a sua alimentação e seu estilo de vida. E pode ter certeza que da mesma forma como aconteceu comigo, como aconteceu com o pessoal lá na Bahia e com todo mundo que se experimenta nessa nova vida, tá, pessoal? Já termino o assunto do relacionamento. Mas pode ter certeza que muitas coisinhas bobinhas e até graves na tua saúde você já vai resolver. Até ansiedade você já vai trabalhar. Porque a alimentação é isso, pessoal. Pressão, várias ziquezeiras doidas, até diabetes, ereção, ansiedade, compulsão alimentar. Só você mudando o seu cardápio para inserir as alimentações do jeito, na estratégia que a gente vai te passar, já vai melhorar muita coisa para você. Já vai melhorar. E aí vai ser questão de você querer ir mais intensamente ou não, tá? Porque é o nosso objetivo aqui. É desenvolver uma vida plena, ainda que no mundo bagunçado. Enfim, chega de marketing, mas eu precisava fazer no meio, porque no final todo mundo vai embora. Então aqui eu consegui pegar mais gente, tá, pessoal? Então vamos lá. Como você vai gerir essa questão do seu relacionamento? Através de 3 passos que você pode aplicar para toda a sua vida. Que são o seguinte, eu só vou resumir, tá? Porque eu tenho que sair daqui a pouco. E eu vou te dar as dicas de como você vai atravessar esse processo. Que são o seguinte: não criar expectativas, saber impor limites e identificar as situações enervantes. Vou repetir. Não criar expectativas, saber impor limites e identificar as situações enervantes e delas se afastar o máximo possível. Vou só discorrer um pouquinho. Não criar expectativas. É o quê? Muitas vezes, pessoal, a gente assim expecta algo além do nosso imaginário. É uma coisa que está na nossa cabeça. Eu vejo que isso acontece muito com os meninos também, né? Mas muito com as meninas por causa da televisão, dos filmes. A gente expecta aquele parceiro ideal que vai ser assim, 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 assado. E a gente fica tentando projetar isso em determinadas pessoas, que a gente sente atração física às vezes. Isso é um problema, porque a gente pode se quedar frustrado nessas expectativas. Isso se aplica tanto ao relacionamento como para a vida por um todo. Tomara que ele não ligue a motosserra aqui agora, nesse momento, né? Ah, ele fez isso. Enfim. Espero que não esteja atrapalhando aí, tá? Amenizar, fechei a porta. Voltando. Não criar expectativas, porque às vezes a gente pode se quedar frustrado, pessoal. Expectar aquele parceiro. O que a gente tem que fazer é dar o melhor de nós. Se a gente vai se envolver numa relação, a gente tem que dar o melhor de nós sempre. Mas não fiquem criando expectativas. Ah, não é de ter fé? Tem que ter fé e pensamento positivo sempre. Mas não dá para ficar criando expectativa, porque tem coisas que não dependem de nós, pessoal. Tem coisas que dependem de coisas, lugares, situações. E a aceitação é uma benção. Não estou dizendo a conformidade, mas aceitar. Tem coisas que temos que aceitar. Quando você aceita as coisas, é um peso que sai das suas costas. Aceitar que aquela pessoa não vai mudar. Aliás, que você não vai convencer alguém a mudar. Que tem que mudar é a própria pessoa. Eu estou aqui para te influenciar através, principalmente, não só do meu discurso, mas do bom exemplo. Porque a palavra convence, a palavra convence e o exemplo arrasta. Né? Arrasta a pessoa. Então, é basicamente isso. Então, não criar expectativas, é a primeira coisa. Segundo, saber impor limites. E essa questão do limite é uma coisa muito séria. O que é saber impor limites, Daniel? É saber dizer não. Estabelecer os seus limites. E eu falei mais cedo aí da menina que estava tendo problema, que ela não estava impondo limites no parceiro dela íntimo. Limite íntimo. Provavelmente até com relação a sexo mesmo. Ela sempre fazia tudo que o parceiro queria. E essa menina tinha psoríase.
E parece que a alimentação dela não era nem tão ruim, porque psoríase também é uma drenagem do corpo. Era porque o corpo estava falando por ela. Porque se você não para a vida, teu corpo te para, o teu corpo é inteligente. Então você não consegue perceber que essas escaras na tua pele, diabetes emocional, até o próprio câncer, não vou entrar em detalhes aqui, isso merece uma live específica, ele vem da questão emocional também, para além da questão da alimentação. Então o corpo dela estava, cada vez que ela se via forçada nisso, o corpo dela, como ela não tinha coragem, né, não tinha força para dizer que não, para recusar, o corpo dela falava por ela o não, enchendo ela de escara na pele, no cabelo, alopécia, queda, porque ela não estava mudando os limites, impondo os limites. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu falei há muito tempo atrás, numa live lá no tempo do Ronca, né, da Ana, que não sabia se vinha para o Chile com o marido ou ficava na Espanha com a mãe, que amava os dois. E ficou nesse impasse lá e cá e acabou de adquirir um câncer e morrendo em 6 meses. Tem que impor os limites. Eu sei que é difícil dizer não. Eu sei que é difícil sair da zona de conforto. Mas a dor de hoje é o alívio de amanhã. E o alívio de hoje que a gente fica postergando aí, pode ser uma dor imensa amanhã. Vamos se atentar para essa questão. E a última é a questão do enervamento, das situações enervantes. Eu sei que esse mundo impõe que a gente seja um pouco diplomático no trabalho, né? Impõe de certa forma. E a gente tem que respeitar, aceitar de certa forma isso. Mas tem coisas que não dá para aceitar, pessoal. Não tem como. No relacionamento, então, nem se fala. Por exemplo, você mulher. Meu marido às vezes está estressado, ele vai ali na varanda e fuma um beckzinho dele, tá tranquilo. Isso é uma coisa. De vez em quando ele me trata mal e tal, a gente discute, tem uma diferença aí de... Isso é normal, as diferenças é normal, até constrói e ajudam. Mas agora, quando não está concordando em tudo, ou por exemplo, quando ele passa o dia todo fumando maconha, recebendo um monte de amigos, sujando a casa e não faz nada na vida, aí sim vai te enervar. Aí não vai ser legal para sua saúde, aí não tem por que você estar nessa relação. Eu sei que dói ficar longe da pessoa. E antes de eu ir para as dicas, então, moral da história, você tem que identificar no seu relacionamento essas situações assim, não aquelas bobinhas, né? Se bem que cada coisinha bobinha vai somando e explode depois, mas enfim, isso se conversa. Mas pega as situações que realmente te tiram do salto e vamos sentar com o parceiro e trabalhar isso objetivamente. Vamos canalizar essa nossa raiva de maneira assertiva, porque se você ficar engolindo, daqui a pouco estoura. Aí uma coisa que era de repente para terminar legal... que era para terminar na amizade, termina o caos. Porque você ficou segurando a sua raiva, prendendo as suas fezes, e o que você fez? Ou você depois soltou tudo de uma vez, fez uma merda muito grande, ou você ficou sabotando. Tá de vacilação? Vou trair por trás. Vou fazer isso, vou botar um chifre, vou fazer não sei o quê. Isso só vai no médio e longo prazo, por mais que você vai estar canalizando a sua raiva, vai trazer problema depois para você. Até problemas legais e jurídicos, gente. Se as pessoas se atentassem para essas coisas mínimas que eu falo aqui, que é a causa do problema, a gente não ia ver aí. Vai tirar dinheiro do bolso dos meus colegas advogados, né? Que não ia ter tanto divórcio assim, desse jeito dramático que está tendo. Não ia ter tanta frustração. Não ia ter tanta doença. Tanto câncer, que eu vou repetir aqui. Vou falar só por pincelar. Câncer de mama está muito associado a termo emocional, não só físico, tá? Físico tem relevância, a frustrações que a mulher teve no relacionamento passado. Sabia disso? A ponto que médicos lá de fora, não daqui de dentro, eles já concordam com a gente que a gente está falando. E quando a paciente chega para ele com câncer, com tumor, ele fala assim, quem foi o canalha? Logo quando ele entra no consultório, quem foi o canalha que te deixou nessa situação aí? Aí a mulher fica meio sem graça e acaba revelando. Aí tem alternativas terapêuticas, né? Você pegar um boneco, pegar um taco e ficar batendo, esquecer. Mas não vem o caso não, isso é terapêutico. Mas enfim, gente, é identificar essas situações enervantes. Identificou? Sente e conversa. Se não tem conversa, não tem diálogo, aí você vai ter que tomar um rumo na sua vida. Porque antes sozinho do que mal acompanhado. E infelizmente as pessoas perderam o tato, né? É muito até uma ofensa a criação. Você se despreza, você tem medo de ficar sozinho. Você tem repulsão à sua pessoa. Você não consegue ficar alguns dias, uns meses sozinho na companhia da sua pessoa. Que absurdo isso, gente. Você é um ser lindo, você precisa se reconectar, você precisa estar bem consigo mesmo, meu amado. Você precisa estar bem sozinho, cara. Como eu estou aí há mais de 2 anos. E não por falta de opção, é porque eu me sinto bem comigo mesmo.
E porque também outra situação, a questão do